Bom, pessoal, nesse vídeo então a gente vai falar para vocês um pouco sobre o carb up de um atleta de fisiculturismo antes de competir. Então, depois da vinheta a gente vai especificar todos esses alimentos aqui, o porquê de cada um deles e todas as estratégias aí da forma mais resumida possível. Então, segue a vinheta. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos mostrar um pouquinho aqui o que a gente vai utilizar no carb up dos atletas, tá? Primeiro, o que é o carb up, né? O que é essa parte da finalização para uma competição de fisiculturismo? Bom, o carb up nada mais é que encher o físico do atleta com carboidratos, né? Então vai ser a fase que ele vai comer bastante fontes de carboidrato, né? A gente vai explicar o porquê de cada coisa aqui, cada estratégia basicamente. Mas uma semana de finalização do atleta, basicamente ela busca fazer com que o atleta fique com o músculo cheio de glicogênio, aumentando o volume muscular e diminuindo a retenção hídrica entre a pele e o músculo para aumentar a definição, os cortes, né? Então, basicamente, esse é o objetivo da semana de finalização. E ela tem algumas etapas, né? Então, primeiramente, claro que tem várias formas de fazer, certo? Não existe apenas essa forma. Mas, normalmente, o que é mais comum é que, primeiramente, ocorre a fase de depletação, que a gente chama, em que os carboidratos são reduzidos para que você aumente a eficiência posteriormente de uma enzima que se chama glicogênio sintase, que essa enzima ela é responsável por produzir o glicogênio, que é o quê? Que é o carboidrato estocado junto com a água dentro do músculo, o que aumenta o volume muscular. Então essa enzima ela é responsável por produzir, por formar o glicogênio. Se você reduz um pouco a quantidade de carboidrato da dieta por alguns dias, por um certo período, e posteriormente você joga mais carboidrato nessa fase que a gente chama de carb up, que pode durar alguns dias, tem casos até que ela pode durar até uma semana, em atletas mais pesados, por exemplo, né? Então quando você entra com carboidrato nessa fase, ao passar pela fase de depletação, você tem a otimização da ação dessa enzima glicogênio sintase. Então ela é capaz de produzir de forma mais eficiente o glicogênio e o atleta fica com a musculatura mais cheia, tá? Bom, então, considerando isso, né, tem alguns alimentos peculiares que a gente costuma utilizar, né, nessa fase de carb up, especialmente no último dia, né? Por exemplo, biscoito de arroz. Sim, biscoito de arroz ele é preferível porque não tem água, né? Ele é ressecado. E também tem uma alta densidade calórica, que tem uma grande concentração de calorias em um volume menor. Então você não precisa comer tanto para bater a quantidade ali, né, do carboidrato. Então o atleta não vai ficar com o abdômen dilatado, o que facilita nas poses. Exatamente. Então, e também é baixo em sódio. Exatamente. Então, todos os alimentos utilizados nessa fase, é importante que eles sejam baixos em teor de sódio. Por quê? Porque o sódio ele é o principal íon que fica no meio extracelular, fora da célula. Então, aonde o sódio está, ele puxa a água junto. Então, se tem uma quantidade maior de sódio ali no meio extracelular, ou seja, entre a pele e o músculo, o que atrapalharia a definição, o que vai acontecer? Você, aumentando a quantidade de sódio ali, você puxa a água para essa região. E aí vai embaçar o físico do atleta, né? Ele vai perder definição. Então é importante que nessa fase haja uma diminuição da ingestão de sódio. E aí você pode pensar, mas então por que não reduzir o sódio a semana inteira, por exemplo? Bom, porque o nosso corpo ele é muito inteligente, né? Então ele tem vários mecanismos contra-regulatórios que a gente chama. Então, por exemplo, se você para de beber água, o corpo ele passa a reter mais água. Ele tem mecanismos para tentar driblar essa restrição que você está fazendo.
E o mesmo acontece em relação ao sódio também. Então, se você, por exemplo, zera a sua ingestão de sódio por vários dias seguidos, por um período mais crônico, o que vai acontecer? Os seus rins, eles vão passar a reabsorver mais sódio. E essa adaptação renal, que a gente chama, demora mais ou menos 2 a 3 dias para acontecer. Então, se a quantidade de sódio ingerida é muito reduzida drasticamente por vários dias, o rim ele reabsorve muito mais sódio. Aí fica elas por elas, não vai adiantar nada, né? Então, por isso que é importante reduzir o sódio apenas por alguns dias. Um dia ali antes da competição, 2 dias no máximo, né? Então eu acho interessante reduzir, por exemplo, se o campeonato é no sábado, que é o caso desse. Hoje, sexta-feira, a ingestão de sódio é bem reduzida mesmo, né? Então é aquela fase de comer comida sem sal, comida sem tempero, né? Mas nessa fase, no nível que os atletas estão ali de fome, né? E cansaço, enfim, fica delicioso. Fica delicioso aquela refeição. Mas também não zera totalmente, né? Vai contabilizando separadamente. Sim. Eu particularmente não gosto de zerar completamente, tipo zero mesmo, redondo. Por quê? Porque tem uma questão também que é importante. O sódio, ele não é só um vilão, digamos assim. Ele tem funções importantes no corpo. Por exemplo, uma das funções do sódio é otimizar um transportador intestinal de glicose que se chama SGLT1. Então, o sódio é importante para otimizar a atividade aí desse transportador SGLT1, que vai fazer o quê? Que vai aumentar a absorção de glicose. Então, se você não absorve a glicose, não absorve o carboidrato que você está ingerindo, você não enche sua musculatura de glicogênio. Então, é importante no Carb Up que haja uma pequena ingestão de sódio, também não pode ser muito para não embaçar o físico do atleta, mas sei lá, talvez 200 miligramas por dia, 300, bem baixinho mesmo, né? Nos dias anteriores ingere bem mais para justamente dar esse choque, né? E aí baixa bem aí um dia antes e tal. 200, 300 miligramas no dia é uma quantidade legal, que você consegue ter os benefícios ali do sódio para absorção da glicose, dos carboidratos, e ao mesmo tempo eliminar bastante água, né? Porque onde o sódio está, ele puxa água, ele tem uma atividade osmótica. Então, diminuindo o sódio, você também consegue eliminar mais água. Então, e como você faz no dia do sódio? Você calcula ou você vai vendo? A quantidade de sódio? Bom, tipo a bomba de sódio. Ah, tá. Isso aí é outro ponto também que a gente ia falar. Bom, a quantidade de sódio no dia anterior do evento, né, ela vai ser bem menor. Assim, a gente tenta reduzir bastante mesmo, né? E ao mesmo tempo a gente vai reduzindo a água também. Porque a gente primeiro aumenta a ingestão de água no início da semana, depois reduz. Então observem que a gente vai fazendo isso com tudo, né? O sódio ele é um pouco mais alto no início da semana, na fase de depletação. E quando começa o Carb Up, reduz o sódio e reduz a água, para justamente eliminar mais eles, né? Até porque quando entra o carboidrato, eu sei que é muita informação, né? Quando a gente vai falando assim, é um negócio bem complexo, realmente bem extenso, né? Não é à toa que não é qualquer um que vai conseguir fazer uma finalização bem feita, né? Então exige bastante estudo, bastante experiência e tudo mais, tem vários detalhes, né? Mas essa questão aí quando entra o carboidrato, você também aumenta a liberação de insulina, certo? Porque a insulina ela coloca o carboidrato para dentro da célula, basicamente. Então a insulina ela também retém água e sódio. Então tem que tomar cuidado. Quando você entra com o carboidrato, você precisa reduzir água e sódio, senão vai reter tudo. E aí o atleta vai ficar retido, vai atrapalhar bastante a definição muscular, né? Então isso aí é bem importante quando entra o carboidrato no dia anterior e tudo mais. Conforme vai chegando no dia do evento, né, amanhã, sábado no caso, o que vai acontecer? O atleta já vai estar um bom tempo já sem ingerir sódio, sem ingerir água, né, principalmente.
Então, quando vai dando um tempo muito bom assim, né? Normalmente o atleta usa estratégias de desidratação também, diuréticos e tudo mais. Então ele elimina muita água, ele vai estar com pouquíssima água ali, né? Então, o que acontece? Pode ser interessante você ir aumentando aos pouquinhos a ingestão de sódio para justamente otimizar a absorção do carboidrato. Então, por exemplo, ó, nos dias anteriores a gente usa principalmente biscoito de arroz aí, né, no dia anterior, ou até no dia do evento também, para ter uma menor ingestão de água também, né? Porque o biscoito de arroz ele é ressecado. O arroz ele tem água junto também. Então, o biscoito de arroz a gente consegue... mais fácil de contar a água separadamente. Exato, exatamente. Você consegue ter um controle maior da sua ingestão de água. É outro ponto, que ele também não zera água, né? Também é importante, porque a água também, ela enche a musculatura, né? É importante para formar o glicogênio e encher a musculatura para o atleta ficar com maior volume muscular. Então, por exemplo, no dia do evento, o atleta ele já está com pouquíssima água no corpo, já desidratou bastante e tudo mais. Então você pode ir jogando alimentos que tem mais sódio, por exemplo, doce de leite. Doce de leite, além de ter um pouquinho mais de sódio, não é tanto assim também, é uma quantidade razoável. Além disso, ele também gera maior liberação de insulina, porque ele tem uma absorção muito mais rápida, né? Então ele aumenta o açúcar no sangue de forma muito rápida e isso faz com que a insulina também aumente muito rápido. E como eu falei, a insulina faz o quê? Ela vai aumentar a reabsorção de água e sódio. Só que pensa, nessa fase o atleta já está desidratado, então não tem muito o que reabsorver ali, basicamente, né? Reabsorveria se ele começasse a tomar água e ingerir, né, bastante sódio e tudo mais, aí sim iria prejudicar. Mas como nessa fase ele já está com tudo isso muito baixo, já está desidratado, não vai ter tanto problema. E o sódio pode ser importante para justamente otimizar a absorção do carboidrato e também melhorar o aspecto ali, né, da musculatura, tornar ela mais cheia. O sódio na corrente sanguínea, pensa, quando você ingere ele vai para a corrente sanguínea, então ele puxa água para a corrente sanguínea e aí a vascularização do atleta também aumenta, né? Então, inclusive uma das estratégias, né, é o que? A bomba de sódio. A gente usa aí, ó, salgadinho, Doritos, basicamente, né? Então, esses salgadinhos aqui, por exemplo, eu gosto bastante desses aqui que são os ovinhos de amendoim da Elma Chips. E esse aqui é um dos que mais tem sódio de todos, esses ovinhos aqui da Elma Chips, né? Até escrito aqui, ó, alto em sódio. Alto em sódio. Então, assim, realmente tem bastante sódio mesmo. Então, ele é um alimento interessante para dar aquela bomba de sódio, né? Que a gente chama. Que ela deve ser feita logo antes do atleta subir no palco. Tipo, quando o atleta tá na fila ali para subir, tá aquecendo e tal, aí ele manda um alimento aí, come um alimento com bastante teor de sódio, justamente para dar esse efeito de vascularização e tudo mais, para puxar mais, né, todo o carboidrato que ele tá ingerindo. O Doritos é uma boa opção também, tem bastante sódio também, menos do que esse aqui. A vantagem do Doritos é o quê? Que a absorção dele é mais rápida, digamos assim, né? Porque esses ovinhos aqui, eles são de amendoim. O amendoim, ele tem uma digestão um pouco mais lenta, às vezes pode dar uma certa dilatação abdominal, pode dificultar a digestão e tudo mais, né? Se comer uma quantidade um pouco maior. O Doritos, ele acaba digerindo mais rápido, porque justamente ele tem uma quantidade maior de gordura saturada, se a gente for ver, né? É mais fritura mesmo, isso aí digere um pouco mais rápido do que a gordura insaturada que tem bastante aqui no amendoim. Então é uma opção também, né? Dá para misturar um pouco as duas coisas, né? Como um pouquinho dos ovinhos, um pouquinho do Doritos. Eu gosto de fazer isso também. É uma estratégia interessante. Então, observem como é bem complexo, é muito detalhe, né? Então nessa fase aqui o atleta ele tem que estar com tudo muito bem calculado certinho, tem que estar controlando a ingestão de água bonitinho, controlando a ingestão de sódio, então as comidas não pode temperar de qualquer jeito, né? A quantidade de sal que vai usar tem que estar muito calculadinho certinho, e nesses dias anteriores agora no Carb Up a gente praticamente zero sódio, né? O que mais que a gente tem aqui? Ó, banana, né? Por que da banana? Então, a banana é um alimento pastoso, fácil de ser digerido também, tem um teor alto de carboidrato, tem uma densidade calórica relativamente média alta, né? Não é aquela fruta que você precisa comer uma quantidade muito grande para ter
uma certa quantidade de caloria, de carboidrato. A banana ela tem uma concentração maior de carboidrato em uma porção menor, então o atleta não precisa ingerir uma quantidade de volume de alimento tão grande, o que é muito interessante no dia da competição principalmente, né? E eu acho interessante a banana porque trânsito intestinal, né? Porque senão o atleta não vai conseguir evacuar, justamente. Então é importante. Esse é um ponto interessante também, né? Que a gente coloca fruta. Sim. No carb up de antes também, pra ir no banheiro, porque tem gente que não coloca nada, exatamente. Né? Só coloca arroz e... porque se o atleta só comer arroz, se ele começar isso aqui o dia inteiro, ficar comendo biscoito de arroz, tá, beleza, ele vai até encher a musculatura e tal, só que ele não vai evacuar. Então ele pode ficar bem estufado, né, e tal, isso pode ser desconfortável ali no dia do evento, né, pode dar uma ressecada. Então, as frutas, eu gosto também do mamão, no mamão também eu coloco no dia ali do evento, de manhã e tal, que também é muito interessante para favorecer o trânsito intestinal, para justamente, por exemplo, a fibra que tem nas frutas, elas puxam água, né? Então você puxa água para o intestino, faz fluir ali o trânsito intestinal, acaba sendo bem interessante, né? Então a banana é mais nesse intuito, é uma fruta que ela tem uma densidade calórica, um pouco mais alta, de todas as frutas ali é a que tem mais calorias basicamente, né? De todas. Você evacua também, você joga mais água fora, também, né? Ajuda um pouco na desidratação, tem essa questão também, por isso que é importante evacuar. Tem outras estratégias que a gente usa para isso também, tem o uso da glicerina, né, que ela também facilita puxar mais água para o intestino. Bom, aí tem os docinhos aqui que a gente usa, né, para poder comer um negocinho mais gostoso ali no dia da competição também. Um carboidrato de absorção rápida, um chocolatinho, né, eu gosto do Kit Kat, que é uma porção pequena, não vai estufar o atleta nem nada, tem 40 gramas isso aqui, então o atleta comer isso aqui logo antes de subir, tem um pouquinho de sódio também. Mais feliz também. Exatamente, essa questão também, né? Porque assim, poderia muito bem colocar um negócio um pouco mais sem graça, digamos assim, né? Mas é bom ter um docinho de leite ali, um chocolatinho, né? Barrinha de proteína eu acho interessante também no dia da competição, por quê? Assim, em teoria, se você colocar apenas carboidratos, já vai ser muito eficiente para encher toda a musculatura e ter o efeito que a gente quer. A proteína em si, ela não tem um propósito tão grande no dia da competição. Só que qual que é o ponto? Se você não colocar nada de proteína, o atleta vai comer a refeição, meia hora depois ele vai estar morrendo de fome de novo. Porque o carboidrato ele é digerido muito rápido, né? Então, nessa fase, os atletas sabem como a fome bate bastante, né? Dá bastante fome nessa fase. Eu sei porque já competi várias vezes também, né? A Larissa sabe bem também como é que é. Então, assim, a gente tendo essa experiência, a gente sabe que é interessante, inclusive a gente já testou isso também, né? De colocar as barrinhas de proteína no dia da competição. Pra quê? Porque aqui tem proteína, aqui tem gordura. Isso faz o quê? Atrasa a digestão. Então, o atleta demora mais para sentir fome e ele fica mais pleno, mais tranquilo, né? Porque se o atleta fica muito estressado, com muita fome, isso aumenta o cortisol também. O cara fica mais estressado. Até porque tem vezes que a competição demora para subir, né? Exato. Vai subir lá de noite, então sente muita fome. É bom colocar isso. Exato. Se você começa a sentir muita fome, ficar muito estressado, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele retém bastante água também, né? Então é interessante evitar isso. Então por isso que eu acho interessante também uma barrinha de proteína aí por refeição. Isso aqui tem 100 calorias basicamente. Essa barrinha especificamente, ela tem baixo teor de sódio também, tem pouquinho sódio. Então eu escolhi ela propositalmente também, né? E elas são muito gostosas também, viu? É um agradozinho aí também pro atleta também. Tudo isso faz bastante diferença. O atleta estar com um psicológico bom ali no dia da competição, não estar naquela sensação de muito sofrimento, muita restrição, etc, né? É bom, é positivo, é importante. Outra coisa também interessante de usar, outro alimento bom, suspiro. Suspiro é muito bom de usar. Por quê? Isso aqui é altamente calórico mesmo, né? Assim, dificilmente tem um alimento mais calórico que isso aqui. Em 30 gramas tem 120 calorias, né? Então, assim, é puro carbo, né? É quase a mesma quantidade de caloria de um chocolate, basicamente. Até um pouco mais, se for ver, basicamente. Então é carboidrato puro,
não tem nada de gordura, tem só um pouquinho de proteína, né? Porque isso aqui é feito com a clara do ovo, né? O Suspiro, ele é feito com a clara do ovo, se eu não me engano. É, clara de ovo em pó e açúcar, é isso aí. Aqui só tem clara de ovo e açúcar, só isso. Então assim, é um alimento que você consegue comer muito fácil, isso aqui derrete na boca. Então pensa que o atleta vai estar lá sem tomar água, basicamente. Então ele consegue comer uma fonte de carboidrato de forma muito fácil, né? Isso aqui desce facinho, né? Não precisa nem... A única coisa que vai descer difícil vai ser a bola de arroz, né? Isso e aí... o salgadinho. Sim, isso é inevitável. E assim, aí você pode estar pensando assim, tá, mas por que então no dia da competição não usar só doce de leite, né? Só alimento muito mais calórico assim e tudo mais? Bom, primeiro pela questão da fome, né? Porque também não é porque tá no dia da competição que o cara não vai sentir fome, pelo contrário. Então assim, se você fica desde o início do dia comendo alimentos muito calóricos, né, sem volume, um certo volumezinho ali de alimento para dar uma certa saciedade, vai ser difícil do cara segurar, do atleta segurar. E também é importante porque para não ter uma liberação massiva de insulina desde o começo do dia também. Então assim, nas primeiras refeições do dia da competição mesmo, eu ainda gosto de manter a dieta mais limpa, sem muitas fontes de açúcar simples, né, como doce de leite, chocolate, Suspiro. Eu mantenho a dieta ali mais com arroz, né, biscoito de arroz, que é um carboidrato de absorção lenta, banana também, que tem uma absorção um pouco mais lenta também. Essa aqui é integral ainda. Então, justamente, para não ter aquela liberação muito rápida, né, do carboidrato na corrente sanguínea, que aumentaria muito a insulina. E aumentando muito a insulina, como eu já falei várias vezes, você vai reter muito mais água e sódio, né? Então, bom, essas são algumas das estratégias. Vocês já viram que isso aqui é um assunto muito extenso, dá para fazer um curso sobre isso aqui, né? Muita coisa mesmo para falar. Só sobre finalização para competição de fisiculturismo dá para fazer um curso mesmo sobre isso aqui, porque é muito detalhe, é muita coisa. Isso aqui foi um apanhado geral mesmo ali, focando um pouco mais no carb up, né? Ainda tem a parte da desidratação, a parte da depletação ali também, né, que tem coisas específicas também, mas isso aqui é uma base de um carb up bem feito, os alimentos ali que dá para usar com uma boa segurança, né, que não vai embaçar o físico do atleta. Eu gosto de deixar a dieta bem limpinha ali, sem muito açúcar, sem muita coisa, até momentos antes ali da competição mesmo. Só vai começar a entrar esses alimentos com mais açúcar, né? Suspiro, doce de leite, chocolate, etc. Mais próximo ali da hora de subir. Que aí o atleta, como eu falei, já vai estar muito mais desidratado e tudo mais, e não vai ter perigo de prejudicar o físico dele. Bom, pessoal, então amanhã é o grande dia da competição. Torçam por nós, acompanhem aí que a gente vai estar postando os vídeos dos bastidores aí da competição, como a gente sempre posta. Tudo lá no Instagram. Segue a gente lá no Instagram também, nas redes sociais, então vai estar tudo aí na descrição do vídeo, o meu Instagram, o Instagram da Larissa, inclusive tem também o link pro canal dela, para vocês se inscreverem no canal dela. Se inscreve aí no meu canal do YouTube também, para estar acompanhando não só essa competição, mas todas as próximas competições dos meus atletas e as nossas competições também, né, que em breve a gente vai estar voltando a competir também, né? Então, já se inscreve aí, deixa seu like no vídeo, comenta o que você achou e até um próximo vídeo.